oração é com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão contentes com tudo que Deus tem feito dentro dessa casa? Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 14. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo de número 13. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de nesta manhã estarmos juntos tributando ao Senhor este glorioso culto de louvor e adoração. A minha palavra é de consideração, respeito e admiração a toda a nossa liderança, na pessoa do pastor Jaime dos Santos Júnior, nosso vice-presidente. Faço extensiva a minha saudação a todos os irmãos que servem a Deus e militam na seara do Senhor. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 13. Você que encontrou o texto bíblico, sinalize dizendo amém. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Queridos, olhe para cá, me dê alguns minutos da sua atenção e prometo-lhes ser fiel à palavra que o Senhor colocou no meu coração. A primeira multiplicação de pães e peixes tem paralelo nos outros 3 evangelhos. Os 4 evangelistas narram o milagre da multiplicação, ou como Jesus, com pouca comida, alimentou uma grande multidão. Esse é um dos milagres mais bem documentados da Bíblia.
Duas coisas chamam a atenção no contexto desse milagre. Primeiro, o envio e o regresso dos discípulos da obra da evangelização. Segundo, a morte de João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho. Quando Jesus ouviu a notícia da morte de João Batista, retirou-se para um lugar deserto. Ele queria estar a sós. Paul Valery diz que há momentos infelizes em que a solidão e o silêncio se tornam meios de liberdades. Existem notícias que nos jogam para lugares desertos. Existem notícias que nos deixam desestabilizados emocionalmente. E este foi o momento que Jesus encontrou para se retirar, e ao mesmo tempo que daria aos seus discípulos um descanso, ele estaria em um momento a sós com eles. O problema é que enquanto os discípulos remavam para o deserto, a multidão seguia o barco pela beira da praia. Jesus podia retirar-se, mas não podia esconder-se. Você precisa entender que você pode até querer se retirar, mas você não pode se esconder, porque a multidão sabe que você é portador de uma palavra de Deus. Jesus queria estar a sós e a multidão queria ser curada. E sabe o que o texto diz? Que Jesus curou os enfermos, e Jesus ensinou aquela multidão. E eu preciso aqui destacar algumas coisas para que nós possamos compreender a palavra de Deus nesta manhã. Primeiro, Jesus não deixou que os sentimentos que lhe envolviam naquele momento atrapalhassem o seu compromisso profético. Jesus estava triste por causa da morte de João, mas o sentimento de cumprir a vontade do Pai era maior do que o sentimento de dor que ele tinha pela morte de João. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Eu sei que em algum da tua vida você deve ter passado por alguns processos, você deve ter vivido algumas crises, você deve ter enfrentado algumas provações, você deve ter passado por algumas adversidades, mas o recado de Deus para a tua vida nesta manhã é que estes sentimentos de fracassos, de frustrações, de decepções, de tristezas não podem ser maior do que o sentimento que você tem de cumprir a vontade daquele que lhe chamou. E eu tenho uma palavra para alguém aqui: se você está triste, cante triste. Se você está triste, pregue triste. Se você se sente ferido, venha ferido, mas cumpra a vontade de Deus e faça o que Ele te chamou. Jesus está triste, mas o sentimento que ele tem de cumprir a vontade do Pai é maior do que o desejo que ele tem de estar a sós com os seus discípulos. A multidão se reúne, e a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela multidão, ele se encheu de íntima compaixão. E a compaixão foi o que moveu o ministério de Jesus.
Jesus olhava para a necessidade das pessoas e ele se colocava no lugar delas. Jesus tinha tanta compaixão que quem era para ser crucificado no madeiro éramos nós, pecadores, mas ele se colocou no nosso lugar por causa da compaixão que ele tinha. Ele vê aquela multidão, se enche de compaixão, e ao mesmo tempo que ele enxerga a multidão, ele tem do seu lado os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus cura aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas, e a hora vai avançando, a hora vai passando, e a Bíblia diz que os discípulos se apresentam a Jesus e dizem a ele: mestre, a hora já é avançada, já está tarde, despede esta multidão para que eles vão pelas aldeias e comprem pão para si. Percebam que, além de estarem em um ambiente inóspito, a hora já estava avançada. E dá a impressão para nós de que a hora estando avançada significaria que os recursos já estavam escassos, já não tinha mais o que fazer, já não havia mais alternativas, porque a hora já estava avançada, o tempo já havia passado. E eu tenho uma palavra para quem está aqui dentro e para quem me ouve na sua casa. Talvez alguém diga para você que o tempo já passou, talvez alguém diga para você que a hora já está avançada, talvez alguém diga para você que não há mais tempo, mas Jesus está olhando para você nessa manhã e está dizendo: é exatamente este o momento e a oportunidade que eu tenho de fazer um grande milagre. Talvez o médico disse para você que não há mais o que fazer. Talvez o advogado disse para você que a causa provavelmente será perdida. O céu está olhando para você e está gritando: essa é a oportunidade que Deus precisa para fazer um milagre na tua vida. Não, eu vou repetir isso daqui. Talvez o médico deu o diagnóstico, talvez o advogado desistiu da causa, mas o céu está olhando para alguém e está dizendo: esta é a oportunidade que eu tenho de fazer um milagre. Jesus disse: ninguém vai despedir essa multidão. Quem tem que dar pão para eles comer são vocês. E o que eu acho interessante, irmão Júlio, é que quando Jesus diz para os discípulos que quem teria que dar pão para a multidão era eles olham para aquilo que eles têm, para os recursos que eles dispõem, e eles olham para a multidão. E quando eles olham para o que eles têm e olham para a multidão, eles dizem: isso aqui é pouco demais para toda essa gente. Porque a gente sempre tem um hábito de desprezar aquilo que temos, em virtude dos grandes problemas que enfrentamos. Você lembra daquela mulher que vai à procura do profeta Eliseu em busca de uma solução para os seus problemas? Os credores haviam batido na sua porta para levar os seus 2 filhos para serem seus escravos, e ela vai à procura de socorro. E quando ela chega diante do profeta Eliseu, Eliseu olha para ela e pergunta: o que é que tu tens dentro de casa? Ela diz: tua serva não tem nada. Você conhece alguém assim? Que olha para as circunstâncias, que olha para as situações e olha para aquilo que tem e diz que aquilo que tem, diante daquilo que precisa enfrentar, é nada. Irmão, Deus não precisa do que tu não tem, Deus precisa do que tu tem. Não, eu vou repetir isso aqui. O milagre de Deus na tua casa vai começar com aquilo que tu tem. É só 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente. Para você é pouco, para você não chega, para você não dá, mas para Jesus é o suficiente. Era para alguém estar adorando a Deus aqui, porque aquilo que para você parece pouco nas tuas mãos, mas na mão de Jesus é o suficiente. É o suficiente. Quando você pensar que os teus recursos são poucos nas tuas mãos, coloque eles nas mãos de Jesus.
Quando você pensar que aquilo que você tem é pouco nas tuas mãos, coloque na mão de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa manhã. Dá uma olhadinha para quem resolveu sentar pertinho de você aí. Diga para essa pessoa, diga para esse irmão, diga para essa irmã: nas tuas mãos pode até ser pouco, mas na mão de Jesus é o suficiente. Eles pegam os 5 pães e os 2 peixes e colocam nas mãos de Jesus. E antes de Jesus fazer o milagre, primeiro ele manda que a multidão se assentasse. Porque um dos grandes problemas que nós temos que aprender a lidar é com a nossa ansiedade, com as preocupações. Eu estou falando aqui para pessoas que têm inúmeros compromissos e desafios mensais. E Deus está olhando para você e está dizendo: para você ver o milagre da parte de Deus, você tem que parar de ficar correndo. Você tem que parar de ficar preocupado. Porque a ordem de Deus para você é essa: te assente, te acalme, tranquilize. O que você precisa está na mão de Jesus. O que você precisa está nas mãos dele. Irmão Marcelo, a multidão se assenta e a visão que eles têm é das mãos de Jesus. Aleluia. Porque é nas mãos de Jesus que está o pão e o peixe. Aleluia. E o que eu acho interessante, eu paro de pregar já, é que antes de Jesus multiplicar o pão, primeiro ele deu graças. Só um pouquinho. O milagre ainda não tinha acontecido e Jesus já estava agradecendo. Sabe por quê? Porque o grande segredo do milagre é agradecer antes de receber. Sabe por que algumas pessoas não recebem nada? É porque elas reclamam antes de Deus fazer. E o céu te trouxe hoje aqui nessa manhã para gritar nos teus ouvidos: antes de receber já vai agradecendo. Aí ele dá graça. E a Bíblia diz que ele orou ao Pai. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque Jesus era Deus, mas ele revela aqui a sua humanidade e a total dependência que ele tinha do Pai. Ele ora ao Pai. Aleluia. Irmão, tudo que começa com a oração termina em milagre. Não, eu vou repetir isso aqui para ver se alguém dá glória a Deus bonito. Tudo que começa com oração termina em milagre. Tudo que começa com oração termina em milagre. Ele ora ao Pai e abençoa o pão. Isso aqui é maravilhoso, porque eram 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão incontável. Mas era 5 pães e 2 peixinhos que estavam abençoados. Era pouco, mas estava abençoado. Alguém pode olhar para o que você tem e dizer: é pouco, mas está abençoado. Alguém pode falar do salário que você recebe: é pouco, mas está abençoado.
Alguém pode falar da estrutura que você construiu em torno de você. É pouco, mas está abençoado. Quantos podem levantar a voz para adorar a Deus? Porque aquilo que você tem pode ser pouco, mas a bênção de Deus está lá. A bênção de Deus está lá. Jesus dá graças, abençoa, e a Bíblia diz que ele partiu o pão. Ele fez o quê? Partiu os pães. Olhe bem para cá. O grande segredo desse milagre está aqui. O segredo desse milagre não está no pão e nem nos peixes. O segredo desse milagre está aqui. Porque existem coisas que nós só vamos receber nas nossas vidas quando nós tivermos disponibilidade de repartir aquilo que Deus tem nos dado. Existem bênçãos de Deus que nós só vamos alcançar quando nós tivermos disponibilidade de repartir o que Deus nos deu. Ele partiu o pão e deu aos discípulos. Só que a bênção não para nos discípulos. A bênção não para nos discípulos. A bênção segue para a multidão. Porque aquilo que Deus nos dá não pode parar em nós. Aquilo que Deus nos dá é para abençoar a vida dos outros. No deserto, quando o diabo disse: transforma essa pedra em pão, Jesus não fez. Ele podia fazer sim ou não? Sim, ele era Deus, ele tinha esse poder, mas ele não fez. Por quê? Porque se ele transformasse a pedra em pão, ele estaria satisfazendo a si mesmo. Mas no deserto, com a multidão, ele multiplica o pão, porque ele entende que aquilo que Deus deu para ele não é para si mesmo. Aquilo que Deus deu para ele é para abençoar os outros. Você lembra quando Deus chamou Abraão? O que é que Deus disse para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, eu sinto uma graça de Deus aqui para liberar isso aqui para alguém. Eu não sei quais os problemas que você enfrenta na tua casa. Eu não sei quais as dificuldades que você passa lá no meio da tua família. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus escolheu você. Deus escolheu a tua casa para abençoar muitas outras famílias. Ele partiu o pão. Ele partiu o pão e deu aos discípulos. E os discípulos, a multidão. Ele partiu o pão, deu aos discípulos, e os discípulos, a multidão. Perceba o poder deste milagre. Era 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando Jesus entrega-os nas mãos dos discípulos, Jesus está dizendo para eles: viu? Vocês tiveram fé para colocar nas minhas mãos. Agora eu estou devolvendo para a mão de vocês. Agora eu estou colocando na mão de vocês. E agora, com aquilo que eu coloquei na mão de vocês, matem a fome desse povo, supram as necessidades dessa gente. Escute, Deus está te chamando nessa tarde para cumprir a missão que Ele te delegou. Dai-lhes voz de comer. Não fuja do teu compromisso. Não fuja da tua chamada. Não fuja do projeto que Deus tem contigo.
Talvez você olha para as dificuldades, para as crises, para os problemas, e você diz: não tem como, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, eu não tenho disposição. O céu está olhando para você, está dizendo: eu acredito em você, toma aqui, dá para a multidão, toma aqui, investe no povo, eu acredito. Para agora para nós orar. E a Bíblia diz que todo mundo comeu. Não, você perdeu a chance de dar glória a Deus. Eu vou repetir, a Bíblia diz que todo mundo comeu. E não comeram assim, de pegar. Sabe quando a gente vai num evento, numa festa, e a gente fica meio constrangido, a gente vai lá, pega um pedacinho. Não, a Bíblia diz que todo mundo comeu de encher a barriga. Todo mundo comeu de ficar saciado. Sabe o que Jesus está gritando aqui? Ninguém ficou com fome. Não, você não está entendendo. A bênção de Deus está sobre você, e Deus não vai deixar ninguém para trás. Deus não vai deixar ninguém para trás. Deus vai matar a fome de todo mundo. Levante a tua voz, abra a tua boca, glorifique a Deus, porque a bênção de Deus está sobre você, e Ele vai saciar todo mundo. Fica de pé comigo, fica. Não, e se já é maravilhoso, pastor Jaime, ouvir dizer que todo mundo ficou saciado, é extraordinário ler que sobrou. Irmão, todo mundo encheu a barriga, todo mundo matou a fome, todo mundo ficou saciado. E aí saem os discípulos, aqueles 12 cestos, no meio da multidão. Você não está entendendo, mas o milagre que Deus vai fazer na tua vida, não vai faltar nada, vai sobrar. Você lembra quando Jesus disse aos discípulos: entrem no mar alto e lançai as vossas redes para pescar? Eles vão para o mar alto, em Mantanize, na Madalena. E a Bíblia diz que eles fizeram uma pesca tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que chamar quem ficou na beira da praia. Porque o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão extraordinário, que além de Deus encher o teu barco, Deus vai encher o barco de quem estava do teu lado. Além de Deus suprir as tuas necessidades, Deus vai suprir as necessidades de quem nunca te abandonou. Além de Deus honrar você, Deus vai honrar aqueles que estiveram contigo. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento, e logo após as irmãs estarão louvando ao Senhor. Pai bondoso, misericordioso, benevolente, nós queremos louvar ao Senhor nesta manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maneira como o Senhor tem nos socorrido nos desertos das nossas vidas, pela maneira com que o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe. Porque a impressão que os discípulos tinham era que o Senhor estava preocupado somente com a vida espiritual das pessoas, mas o Senhor mostrou para eles que o Senhor se preocupa com cada um de nós nos mínimos detalhes. O Senhor não quer que nós apenas sejamos curados, o Senhor também quer suprir todas as nossas necessidades. Pai, nós queremos colocar à disposição do Senhor os recursos que temos, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós sabemos, Senhor, que nas nossas mãos às vezes pode parecer tão poucos, mas nas tuas mãos, Senhor, é fruto de um milagre tão grande. Ó Deus eterno,
Nós oramos nesta manhã pelos teus servos, Senhor, pelos empreendedores, pelos empresários, por aqueles que têm enfrentado esta crise na fileira da frente, têm passado por dificuldades gigantescas para honrar compromissos que tem. O meu clamor nessa manhã é para que o Senhor não socorra-os somente, Senhor, nas suas aflições, mas também nas suas necessidades. Ó Deus, supre aquilo que eles precisam, Senhor. Nós oramos agora por aquele pai de família que está desempregado e que precisa colocar o pão na sua mesa. Ó Deus, essa manhã é uma manhã de milagres extraordinários. Essa manhã é uma manhã de milagres extraordinários. Nós oramos, Senhor, por aquela mãe solteira que precisa, Senhor, suprir as necessidades da sua casa. Ó Deus, nós clamamos nessa manhã. Essa manhã é manhã de milagres extraordinários. Ó Deus, a tua igreja está aqui.